Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém. Tome seu assento por bondade. Você que tem a sua lição, estamos na lição de número 10. Já prestes a encerrar esse primeiro trimestre, teremos a lição ainda de 11, 12 e 13, que se encerra. E nós iniciaremos mais um outro trimestre. E hoje nós estamos aqui para entender um pouco e aprender um pouco da palavra de Deus, num tema tão importante que fala sobre o pecado corrompeu a natureza humana. Todos nós somos sabedores e cientes, a Bíblia já nos relata a respeito desse acontecimento, que o pecado, ele entra no mundo através de um homem. Quando nós observamos a palavra de Deus em Gênesis, que nós vamos ver que Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, Deus faz o homem perfeito. Olha aqui para mim, ó. Isso aqui é o homem, quando Deus cria, perfeito. Certo? Aí a Bíblia diz... Nós vamos aprender depois sobre isso, mas eu quero deixar algo aqui gravado na sua mente. A Bíblia diz que Adão e Eva, eles pecam através de uma desobediência a Deus. Aí esse aqui é o pecado, ó. Pecado. Aí o pecado, ele entra na vida de Adão, e de Adão passa a todos nós. Pecado, manchou. Eu vou deixar isso aqui até mais para frente, a hora que chegar a hora de eu mostrar algo aos senhores. Então nós vamos entrar na nossa lição. Isso aqui eu fiz só para a gente poder impregnar mais na nossa mente o quão grave que é o pecado. O pecado, ele cria separação entre Deus e o homem, criou no princípio, e se nós não escolhermos uma vida de andar diante de Deus, nós teremos sérias consequências. Já foi lido aqui, o texto áureo, mas eu vou repeti-lo dizendo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo escreve aos Romanos capítulo 3, versículo 23. E aqui então o pecado entra no mundo através de Adão, todos pecam. Nós vemos que a Eva, ela é seduzida pela serpente, o inimigo, ele, através da serpente, induz Eva, convence ela, traz dúvidas a ela, e ela então toma a decisão de comer um fruto. Às vezes, até aqui na própria revista, se eu não estou enganado, usa-se um símbolo de uma fruta, mas nós não sabemos certamente se é uma maçã, que fruto foi, sabemos que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. A verdade prática diz: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Veja bem, uma criança, desde quando é gerada, ela já é gerado, quando ela nasce, ela já tem uma natureza pecaminosa. Essa é a herança que nós herdamos de Adão. Adão, ele peca, e através de Adão o pecado entra no mundo. Nós vamos ver também que o pecado, ele não foi originalmente através de Adão no jardim do Éden. O pecado, ele já existia através do nosso adversário, através do diabo. Vamos aqui para a nossa introdução. Você que tem a sua revista, nós estaremos lendo, e eu tenho aqui em minhas mãos também, evangelista William, a minha declaração de fé. Amém? E nessa declaração de fé, você que ainda não tem, nós temos pontos muito importantes. Mas o que é a declaração de fé? Você que é assembleiano e serve a Jesus aqui, você declara uma fé.
Essa aqui é a sua declaração de fé. Aqui estão algumas bases para que nós possamos aprender, seguir e praticá-las também. Vamos lá. Na introdução, diz assim, que o ser humano criado em santidade, a imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado, de tal modo que somente em Cristo é possível a sua redenção. Então nós vemos que o ser humano ele foi criado sem pecado, mas o pecado que entrou através de Adão e Eva trouxe sérias complicações a ele. Na sequência aqui mais embaixo diz: a presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar, ou seja, contestar, negar ou contradizer, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. Então nós vamos estudar aqui sobre a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico nós vamos estudar sobre as heresias que negam o advento do pecado. E a terceira, nós vamos estudar sobre o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. No primeiro tópico nós vemos, o primeiro subtópico, o autor do pecado. Quem é o autor do pecado? Não foi Adão que foi o autor do pecado. Se nós formos olhar para a palavra de Deus, nós vamos ver aqui, projeta para mim Gênesis 3, 1 e 2. Nós vamos estudar sobre o autor do pecado. Está ali. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. Veja bem, Deus coloca Adão e Eva no jardim e disse para eles: vocês podem comer de tudo, de todas as árvores, os frutos que tem aqui, porém, do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês não comam. E aí você tinha tantas opções, Eva e Adão, Adão e Eva, tantas opções para comerem, mas agora ela vai e é induzida pela serpente. O diabo, através da serpente, induz Eva e questiona ela, colocando dúvidas naquilo que Deus tinha falado para ela. Nós vemos aqui, nesse primeiro tópico que fala sobre o autor do pecado, Adão podia comer livremente de todas as árvores do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Havia uma sentença: se você comer desse fruto, você vai morrer. Deus mentiu? Deus não mentiu. Deus deixou uma ordenança e em cima dela uma sentença. E nós vemos em Gênesis 2:17, se puder projetar para mim ali. Gênesis 2:17 diz assim: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comer, certamente morrerás. E o que aconteceu? Nós vemos aqui no texto que quando Adão e Eva comeram, ou melhor, Eva come e tudo fica normal, não é verdade? E ela não vai até Adão? Vai e leva o fruto até Adão. Quando ambos comem, em Gênesis 3:7, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Então quando os dois comem, aí os olhos deles foram abertos. Aí vem a sentença para eles, aquilo que Deus havia dito para eles. Na sequência diz: a Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo. E Satanás, a antiga serpente, Apocalipse 12:9 já falava dessa antiga serpente. Então nós vemos que
o pecado ele originou-se através de Lúcifer, através daquele que se levantou para ser igual a Deus, e ele é destituído dos céus. Então o pecado estava no mundo, mas não estava no Éden. Mas através do diabo, ele vem e através da serpente induz Eva. Eva come o fruto, leva para o seu esposo, e eles pecam, desobedeceram a ordem divina. Vamos observar a palavra de Deus em Ezequiel 28, 12 e 15, para nós vermos aqui sobre esse primeiro tópico que fala sobre o autor do pecado. Diz lá, Ezequiel 28, 12 ao 15: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu o farás, os aferidor, da medida cheia de sabedoria e perfeita em formosura. O verso 13: estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa, e era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Aqui está falando a respeito do Lúcifer, aonde se originou o pecado, quem é o autor do pecado. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Então, se você observar aqui em Ezequiel, já fala sobre quem é o autor do pecado. Nós vemos aqui também em Isaías, se puder projetar para mim, só para nós ter uma introdução a respeito do autor do pecado. Isaías 14, o versículo 12 e 15. Isaías 14, 12 e 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e contudo levada serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Verso 15, 14, já está lá aí 15? Sim. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, projeta para mim. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios que está escrito ali. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias das escuridão, ficando reservados para o juízo. Então nós observamos aqui que o autor do pecado não foi Adão. Talvez nós poderíamos até pensar, Adão pecou no Éden, então deu-se início ao pecado. Mas nós vemos que o pecado ele originou através de Lúcifer. Sim. 15 e 16 de Isaías. Ezequiel 28, 15 e o 16, isso. Ezequiel 28, o 15 e o 16. Para dar maior compreensão a respeito desta introdução. Está ali: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Versículo 16: na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Aí nós vemos a origem do pecado, através do adversário, que ele é de conhecimento dos irmãos, que ele tentou ser igual a Deus para ser adorado, mas ele foi destituído dos céus, ele foi tirado de lá, porque ele quis ser igual a Deus. Na sequência nós vemos que, deixa eu ver aqui uma informação muito importante. Na nossa declaração de fé, na página de número 98, vai falar sobre
a queda do Éden. A queda do homem é uma expressão teológica para designar o momento em que o pecado entrou no mundo, por meio do primeiro casal. Aqui nós vemos o momento que o pecado entrou no mundo, e quando esse pecado entrou no mundo, foi aonde que diz, Romanos 3:23, projeta para mim, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós vemos que o primeiro casal, Adão e Eva, eles pecaram, e nós vemos em Romanos 5:12 que diz, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, os dois foram criados em total inocência, e não conheciam o mal antes de desobedecer a Deus. Então, como eu fiz aqui uma ilustração antes, sobre o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que não havia nele pecado, depois dele desobedecer o pecado, entrou na vida dele, e na consequência nós que estamos neste mundo, recebemos esta herança. Temos essa natureza pecaminosa desde o princípio, desde que a criança é gerada no ventre. O autor do pecado, então, só para esclarecer, o autor do pecado é Lúcifer, é o nosso adversário. Adão e Eva pecaram através da indução de Satanás, através da serpente que convenceu a Eva, colocou dúvidas em Eva, para que ela pudesse, então, ali participar ou comer daquele fruto. Na sequência, subtópico de número 2 diz, foram abertos os olhos de ambos. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, envergonhando-se, e procuraram se esconder da presença de Deus. O pecado, ele traz sérias consequências para todos nós. E o pecado não só esteve desde o princípio, mas como esteve na vida de Adão e Eva, e também o pecado está entre nós. O pecado, ele é uma barreira que se cria entre o homem e Deus. Ele é uma divisão, ele é uma separação, ele é uma iniquidade. E nós vemos que o ser humano, o homem, desde o princípio, tem uma tendência às práticas do pecado, às práticas mundanas, a se pender para o lado da carne. Ora, nós sabemos que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Não é verdade isso? O Espírito de Deus habita em vós. Mas nós temos um corpo, uma matéria, que ela é pecaminosa. Se nós formos fazer os desejos do corpo, da carne, a nossa tendência é pecar e cair. Então eu sempre digo, dentro do ser humano, nós temos os desejos humanos, que são carnais, que são frutos da carne, mas nós temos também o Espírito Santo de Deus, que veio para convencer o homem do pecado. E quando você, o homem, a mulher, ele aceita Jesus como seu Salvador, ele recebe um selo, o selo do Espírito Santo de Deus, ou seja, uma marca. Então, quando o diabo olha para você e você tem a presença dele, você aceitou Jesus como o teu Salvador, você recebeu o selo, a marca de Cristo. Cristo te marcou dizendo, esse aqui é meu, esta aqui é minha, este povo me pertence. Aí, nós vemos que o inimigo, ele luta. Então há uma guerra dentro de mim e de você. Há uma guerra, uma batalha, dia após dia, todos os dias. Nós temos o Espírito Santo de Deus e nós temos a nossa carne. Aí eu sempre faço uma comparação que eu ouvi de uma pessoa, de um pastor. Talvez tenha outras semelhantes, mas que leva à conclusão do mesmo sentido. Se você tem lá 2 pitbull e você deixa um preso por 1 ou 2 semanas ou até mais, e para ele você vai dosar alimentação quase que nada, e você tem o outro que você dá alimento à vontade, ele vai ficar mais forte, mais robusto.
e você coloca os dois para brigarem, automaticamente qual vai vencer? O que você alimentou mais. Aí eu te digo nesta manhã de escola bíblica dominical, se você alimentar mais os desejos da sua carne, a sua carne vai vencer o seu espírito. Se você alimentar mais as coisas de Deus dos céus, você vai vencer através do Espírito Santo de Deus. Ou seja, aquele que você alimenta mais vai vencer. E nós precisamos entender que o diabo, ele luta, ele tenta, e ele não tem pressa, mas ele tem paciência. Mas nós precisamos entender que já houve alguém que já pagou o preço muito caro de sangue lá na cruz do Calvário. E Adão e Eva, quando eles comem desse fruto, foram abertos os seus olhos. Se Adão e Eva não tivessem comido esse fruto, vocês imaginam como seria? Se em vez deles comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles comessem o fruto da vida, como seria? Mas Adão e Eva, sendo induzidos pela serpente, ou Eva mais precisamente, ela é induzida pela serpente e ela então come do fruto. Veio dúvidas. Agora eu te pergunto, quantas vezes na sua caminhada de fé, o diabo já não tem lançado dúvidas na sua vida, na sua crença, na sua salvação, quem sabe até no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Talvez ele tenha lançado dúvidas no seu caminho, e quem sabe muitos têm caído, porque ele é astuto, ele tem lançado dúvidas e ele não para, porque a sua sentença já está decretada. A sentença de Satanás já está decretada. Nós vemos aqui na nossa confissão de fé, na página 99, diz assim: o pecado original, Adão não foi criado impecável, nem pecaminoso, ou seja, ele não foi criado impecável, mas também não foi criado em pecado, mas sim perfeito. Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Eclesiastes 7:29. Então o pecado entra no mundo através de Adão e Eva. Em Gênesis, pode projetar para mim ali 3, 7 e 8. Gênesis 3, versículos 7 e 8. Diz assim: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figo, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor do céu, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passava no jardim pela virada do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Projeta o 9 para mim ver. Diz assim: e chamou o Senhor Deus Adão, e ele disse, e chamou o Senhor Deus Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a sua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então Adão aqui, ele ouve Deus no momento que Deus chegava no jardim, na virada do dia, e ele se esconde, porque ele estava sendo acusado de algo que ele havia cometido. Quantas das vezes nós, homens e mulheres, tentamos se esconder? Talvez muitos por aí tentam se esconder da presença do Senhor, mas não tem como se esconder da presença dEle. Na sequência, Isaías 59:2, projeta para mim: o pecado separa o ser humano de Deus, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Então, depois que os olhos foram abertos, olha o que aconteceu. Em Isaías 59:2, cria uma separação entre Deus e o homem, a ponto de Deus não ouvi-los. Também aqui em Gênesis capítulo 15, se você puder projetar ali para mim, 3:15. Gênesis 3:15, para concluirmos esse início, está assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente,
esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Aqui já estava apontando para Cristo, o único que poderia resolver o problema do homem, o único que pode alcançar o ser humano nessa situação, nessa natureza pecaminosa, para poder nos dar uma oportunidade de vida, de poder entrar no céu. Então, a doutrina bíblica do pecado e sua extensão, o primeiro tópico falou sobre o autor do pecado. Então nós já aprendemos aqui quem foi o autor do pecado. As consequências da queda no Éden. Quais foram as consequências da queda no Éden? Nós podemos observar aqui na página de número 100 da nossa confissão de fé, que diz sobre a consequência da queda do homem. O relato bíblico revela que o senso de culpa foi instantâneo. Adão e Eva morreram espiritualmente no mesmo momento em que comeram do fruto proibido, pois a comunhão com Deus foi interrompida de imediato. Então nós vemos a consequência desta queda. A comunhão com Deus foi interrompida de imediato. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a toda a humanidade, mas afirma sua realidade, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por isso que todos pecaram. Então, nós recebemos uma natureza pecaminosa, através ou por causa do pecado. Na sequência, o subtópico de número 4 vai falar sobre a extensão do pecado. O pecado se estendeu a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade. Corrompeu na sua totalidade. Corpo, alma, espírito, intelecto, vontade, consciência, razão. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça. Então olha, veja bem as consequências do erro. E não é mais fácil às vezes a gente caminhar pelo erro? Não parece que é mais fácil? Não parece que, não, mas se eu fizer assim, não, mas isso aqui não tem, mas isso aqui, não parece que é mais fácil, mais simples? Mas a Bíblia diz assim que a porta, ela é estreita. E esta porta não passou por reforma. Aqui nós quebramos, nós abrimos, alargamos, fechamos, mas a Bíblia diz que Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salve-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Então a porta, ela é a mesma. E por isso que eu digo que parece, não é que parece, mas se você olhar para o Éden, por que Eva então olha para o fruto e veja que o fruto é tão bom? Porque o fruto não era ruim, não era feio. Você acha que de repente Eva ia olhar e de repente fosse um fruto feio, ela ia querer? Pensa aí num fruto mais feio que você acha que é feio, que não te chama atenção, que para você, por exemplo, o caqui, para mim, não muda nada. Tem gente que ama, que gosta, mas para mim, olhar para um caqui, ainda mais antes de cortar, pior ainda, não vai me chamar a atenção. O que eu quero dizer com isso, onde eu quero chegar com isso, meu irmão, minha irmã, é que nos dias que estamos vivendo, século 21, 2025, o diabo não vai chegar para você com a bandeja cheia de espinho e falar: come isso aqui é o pecado, você tem que comer. Você vai comer? Nunca. Quero ver quem te pega, você vai correr. Mas ele vai vir com aparência muito boa, muito bonita, com a bandeja, um prato, algo que vai te chamar a atenção, que vai te cativar, ou vai prender a sua atenção, pelo menos o primeiro instante. E aí é onde que acontece, aonde que o ser humano cai, aonde o ser humano peca, aí vem as consequências, vem problemas, vem sérios problemas. Mas nós somos
crentes da Assembleia de Deus, frequentadores de escola bíblica dominical, de culto de ensinos. Não estamos sujeitos. Eu não estou dizendo isso que, então porque eu venho na escola, eu venho no culto, então, beleza. É só eu vir que não tem problema. Não. Você tem que vir para aprender, para você poder vigiar. Porque quando alguém apresentar alguma coisa para você, ou o próprio diabo, você vai entender que não é bom e você não pode fazer, não pode tocar, não pode comer, não pode entrar por esse caminho, porque vai te trazer sérios problemas e sérias consequências. Então a consequência da queda no Éden trouxe separação do homem entre Deus. A extensão do pecado, ela não só atingiu somente o corpo, mas a alma, o espírito, o intelecto, a vontade, a consciência, a razão, tudo, envolve tudo na vida do ser humano. Amém, meus irmãos, até aqui? Amém? Depois, na próxima aula, o professor dá mais uma pincelada nessa matéria e fica tudo bem. Você que tem a sua lição, se você puder, vamos observar aqui a respeito das heresias que nega o advento do pecado. Então, além de existir o pecado e nós ver as suas consequências, e nós ver que traz prejuízo, que traz dificuldade, tem as heresias que nega o advento do pecado. Então vamos ver aqui. Primeiro subtópico do tópico 2, diz assim: o pelagianismo. O pelagianismo é a heresia mais antiga na história da igreja, no tocante à pecaminosidade no gênero humano. O nome vem de Pelágio. Esse era um monge erudito britânico que se transferiu para Roma em 409. Foi contemporâneo de Agostinho de Hipona. Nós vemos aqui que, como eu disse, além de termos essas situações, nós temos a Bíblia que é a nossa maior regra de fé, que foi escrita por aproximadamente 40 homens de diferentes localidade e posição, mas ela não se contradiz, ela se completa, e nós vemos que esta heresia, ela vai querer nos contrariar. Nós vamos ver aqui o conteúdo doutrinário. A princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética. Então o que acontece? Isso que eu digo, quando sempre o nosso pastor está aqui ensinando, os professores dizendo: irmãos, vem aprender, vem na escola de ensino, os demais professores, o nosso pastor na terça-feira, para que você não seja enganado por qualquer vento de doutrina, porque às vezes hoje na verdade, a rede social está na palma da nossa mão, tudo está aqui, com um clique, você pode conseguir muitas coisas, ou você pode destruir muitas coisas. Então nós vemos que hoje tem pessoas que ele entra na rede social, porque alguém lá pegou, quem sabe, um versículo isolado, um texto isolado, e fez ali uma colocação e uma aplicação, talvez a maioria delas heréticas, que não condiz com o que a Bíblia nos ensina, e essa pessoa já leva para ele como regra para seguir. E aí é onde que acontece? Nós erramos por não conhecer as Escrituras. Quando você lê a Bíblia, você aprende a palavra de Deus, você vai entender e vai discernir aquilo que é e aquilo que não é. Então vamos lá, conteúdo doutrinário. A princípio a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética, porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas
com Celestium, jurista romano de origem britânico, um dos principais porta-voz da ideia pelagianista. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada lavrado próprio Pelágio. Não existe nada da lavrada próprio Pelágio. O que se sabe com certeza sobre a sua teologia se resume nisso. O ser humano não nasce em pecado. Isso é o que a teologia deles diz. O ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os seres humanos. Não existe pecado original, não existe a corrupção geral do gênero humano. Pois bem, se alguém entra por um caminho desse e ouve um ensinamento desse sentido, desta heresia, automaticamente, principalmente um novo convertido, ele vai entrar por esse caminho, amanhã depois ele está ensinando e falando isso. E eles defendiam que o ser humano não nasce em pecado. Pelo contrário, a Bíblia já diz que, aqui em Salmos de número 51:5, que nós já nascemos em iniquidades e fomos gerados em pecados. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, como nós falamos antes, desde o início, nós já fomos gerados em pecado. Eu vou ler aqui para vocês, na página 107, a situação dos recém-nascidos e das crianças. Então, como que fica a situação dos recém-nascidos? Se já fomos gerados em pecado. A criança já é gerada no ventre com a natureza pecaminosa. Como isso, pastor? Nós vemos aqui que diz assim, até os bebês recém-nascidos e as demais crianças que ainda não conheceram e experimentaram o pecado, já possuem uma natureza pecaminosa. Eles têm a natureza, mas eles ainda não experimentaram o pecado. O Senhor Jesus, porém, quando se referiu às situações das crianças, ele afirmou que das tais é o reino de Deus, das tais é o reino dos céus. Então nós vemos que o ser humano, ele já nasce sim com a natureza pecaminosa. E essa heresia que nega o advento do pecado diz que o ser humano não nasce em pecado. Mas nós sabemos que desde o ventre da nossa mãe nós já fomos gerados com uma natureza pecaminosa. E ele diz, a transgressão de Adão não afetou diretamente os outros. Adão peca, aí Paulo vem e escreve que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Ora, mas não foi eu que pequei, não foi Adão? Muitos até dizem, eu não estava lá para saber, eu não dei liberdade a ele para fazer coisas que viesse, talvez respingar a nós. Mas Adão, ele peca, e aí a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ainda bem que Jesus, ele veio para nos salvar e mudar a nossa vida. A transgressão de Adão não afetou diretamente os seres humanos, é o que eles dizem. Não existe pecado original, não existe corrupção geral do gênero humano. Esses são alguns pontos do pensamento deles, mas o que a Bíblia diz é totalmente ao contrário. Vamos avançar aqui para nós continuar a nossa lição. A resposta bíblica para isso diz assim, o pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado, e isso é uma verdade bíblica em Romanos 5:12.
Então, através de Adão, todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Segundo tópico, ou número 2 do segundo tópico, diz assim: a morte de Jesus em favor dos pecadores. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Estamos falando das heresias que negam o advento do pecado. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Então eles afirmam que não havia necessidade de Jesus morrer pelo pecado da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. Meus irmãos, vamos avançar aqui para o terceiro tópico, que vai falar sobre o perigo dessas heresias para a vida do crente e da igreja. Tudo bem até aqui, irmãos? Depois, se vocês tiverem alguma pergunta, pastor Marcos, o evangelista William vai me ajudar a responder essas perguntas. Então vocês entenderam que nós estamos estudando sobre o pecado, palavra-chave pecado, sobre a doutrina bíblica do pecado e a sua extensão, a gravidade que é isso, a dimensão que tomou isso na nossa humanidade, nas nossas vidas. E nós sabemos que um dia, a Bíblia diz que Jesus ele vai vir para buscar a sua igreja, e todos que estiverem preparados subirão para morar no céu. Aleluia. Essa é a única esperança, irmãos, porque enquanto nós estamos aqui nesse mundo, evangelista William, somos atacados, somos confrontados, somos perseguidos. O adversário, ele é o acusador das nossas vidas, das nossas almas, e ele não vai parar. Como eu disse, a sentença dele já está dada, é condenação, é morte eterna, ele já está condenado. Mas para nós que estamos aqui, ainda há esperança, porque nós cremos na morte de Cristo, ressurreição na cruz do Calvário, e nós precisamos alimentar isso. Talvez você está aqui e está em dúvida. Alimente isso na sua vida, alimente isso na sua vida espiritual. Não deixe que isso venha morrer, não deixe o diabo lançar semente na sua vida. O senhor queria falar? Quer falar no microfone? Não, pastor. Só para complementar algo sobre Pelágio de Bretanha, né? Agostinho de Hipona, ele foi um dos defensores contra essa heresia dos tempos. O que acontece? O pior de tudo é que eles negavam a graça, né? A salvação. Esse herege negava a salvação que é oriunda da graça, né? A graça que começa desde o Gênesis e vai até a cruz do Calvário. E a gente tem pregado muito sobre as heresias na atualidade, né? Principalmente essas, não gerando uma polêmica e dando nome aos bois, essas doutrinas que pregam que a salvação ela é pelas obras, não é verdade? Essas igrejas por aí que pregam que a salvação do homem ela é pelas obras, e ela nunca foi pelas obras, ela é pela graça. Então Pelágio defendia que o homem por si só, por suas obras, ele era capaz de proporcionar a sua própria salvação. E a Bíblia é muito clara em dizer que a salvação ela é pela graça, na verdade, mediante Cristo Jesus. Então, isso, além de defenderem, né, que o homem não nasceu do pecado, não herdou o pecado de Adão, eles defendiam que a salvação ela era uma obra ou seja, ela era oriunda das obras que o homem realizava. Então hoje nós temos essa heresia pregada por uma seita, né? Por aí que se diz igreja, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sim. É isso aí, obrigado pela sua colocação, evangelista William. Nós vamos ver aqui que o terceiro tópico vai falar sobre o perigo dessa heresia. Vocês observem que nós vivemos um tempo em que temos o livre-arbítrio, assim como Deus deixou para Adão e Eva.
Adão e Eva não tinham o poder de escolha? Eles poderiam escolher não comer do fruto ou comer do fruto proibido, aquilo que Deus havia ordenado. Então o pecado, aqui no terceiro tópico, perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. O pecado não anulou a capacidade de escolha. O pecado não anulou a capacidade de escolha. Hoje nós estamos vivendo os dias em que os adolescentes, as crianças na faixa etária de idade, nós vemos que isso tem avançado de uma forma, mais rápida, mas a decisão de escolha, não, isso eu não quero, não, isso não, e simples assim. Antigamente, os pais, até na educação, a gente vê que as coisas se multiplicaram, tecnologia, rede social e tantas coisas que se multiplicaram, e nós vemos que há uma certa dificuldade. Nós estamos aqui entrando em uma outra matéria de família, mas só para complementar, uma dificuldade para você que tem seu pai, eu sou pai de 2 meninos, para a gente educá-los, porque chega uma certa idade e já querem escolher, querem optar, não, isso eu não quero, mas tem coisas que eles querem fazer, que nós precisamos chegar nele e falar assim, não meu filho, isso não é bom, precisamos ensinar eles, para que eles também não venham tomar decisões erradas por falta da gente poder instruí-los. Então o terceiro tópico, para nós concluirmos, vai falar sobre o perigo dessas heresias para a vida do crente e da igreja. Então, como eu disse antes, o pecado não anulou a capacidade de escolha, não anulou. O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. No mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Vê, o perigo dessas heresias, que vem para confundir, que vem para distorcer, que vem para trazer complicação para as nossas vidas, para os nossos dias, ou para os tempos passados que já se passou, que eles também combateram as heresias. Então nós precisamos entender que o pecado ele não anulou a capacidade de escolha. Embora tenha pecado e se tornando espiritualmente morto. Porque quando nós pecamos, a Bíblia fala em Apocalipse, que aquele que vencer, acho que é Apocalipse 2, não me lembro o versículo aqui, mas aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. Por quê? Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Por quê? Por causa do pecado que entrou através de Adão e Eva. Adão e Eva comem, ou desobedecem a Deus, então eles morrem. A morte entra. E aí, a morte, o homem está ordenado a morrer uma só vez. O que é isso? Morte física. Então, vamos ver aqui, daqui 100 anos, muitos de nós não estaremos aqui. Se Jesus não voltar, nós iremos padecer o nosso corpo físico. Mas a Bíblia diz também em Apocalipse que aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que é isso? Nós morrer o nosso corpo físico e ainda ser condenado para o inferno. Essa é o dano da segunda morte. E o pecado ele faz isso. Através de Adão entrou a morte no mundo, o pecado. E se nós não vigiarmos e alimentarmos coisas erradas nas nossas vidas, podemos ser condenados para o inferno. Aí vem o dano da segunda morte. Passando a ter natureza pecaminosa, o homem então, ele não perdeu a sua capacidade de escolha, embora ele tenha pecado, se tornou espiritualmente morto, passando a ter a natureza pecaminosa. Adão não perdeu totalmente a capacidade de ouvir a voz de Deus e também de responder. Nós vemos a imagem de Deus que inclui o livre-arbítrio, permanece ainda na vida deles. Então o livre-arbítrio ele existe. Muitos por aí vivem conforme quer.
Eu mando no meu nariz, eu faço como eu quero, eu não sei o quê, e por aí vai. Só que as consequências virão, a fatura vai chegar nas nossas vidas. Então nós precisamos entender que há um perigo dessas heresias para nossas vidas, que nós somos os que servem a Deus, que cremos, para os crentes e para a igreja, que estamos vivendo num tempo pós-moderno. O maior desafio que a igreja enfrenta é esse tempo pós-moderno, muitas coisas novas aparecendo, e a igreja tem que lidar com isso. Você não queira estar na pele, quem sabe, do nosso pastor presidente, dos pastores, que serve a Deus, que honra a Deus na palavra do Senhor, que segue isso aqui. Imagina a dificuldade. Nem vou entrar em méritos aqui, porque vai fugir da nossa aula, vamos deixar para lá. No subtópico de número 2, que vai dizer sobre o perigo. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas da igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes. Termina sendo atraída por ensinos diferentes, que às vezes lhe parece correto. Já estava dizendo antes aqui, parece que está certo, mas não é o correto, porque às vezes pegam a base em outros determinado endereço. Mas se você congrega numa igreja, você tem um pastor, você ouve o seu pastor, você frequenta os cultos, nada melhor que você, qualquer dúvida que você tiver, procure o seu pastor. Às vezes nós vamos lá no Google, às vezes nós vamos no YouTube, às vezes nós pesquisamos em outros lugares, lá vai aparecer de tudo. Aí você vai ouvir uma opinião de A, de B, de C, e você mesmo vai ficar perdido, não sabe nem qual seguir. Então, se você frequenta a sua igreja, você serve a Jesus Cristo, tem dúvida? Se você foi para a palavra e não conseguiu tirar a sua dúvida, procure o seu pastor. Pastor, estou em dúvida aqui, porque ele vai te orientar o que você deve fazer. Então, o perigo é dessas pessoas, então, serem atraídas por esses ensinos falsos, vamos até dizer assim, que facilita, que é mais fácil, e acabar sendo enganada e ter sérios problemas por esses ensinamentos diferentes. Esses ensinamentos diferentes que às vezes lhe parece correto, parece que é certo, e por isso nem examinam seus fundamentos. 1 Tessalonicenses 5:21, se puder projetar para mim. 1 Tessalonicenses 5:21, diz assim: examinai tudo e retém o bem. A Bíblia está dando direito para você, a Bíblia está dando direito para mim de examinar tudo e reter o bem. E nós precisamos ser cautelosos e reter o bem, examinar e reter o bem em nossas vidas. E aqui nós entramos numa palavra que diz assim: o analfabetismo bíblico. O que acontece? Eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso buscar mais, eu preciso me colocar mais. Sim, eu preciso, eu reconheço isso. Mas nós vemos que existiam tempos nos anos passados que as pessoas não tinham instrução secular, eram analfabetas, talvez não sabia ler, não aprendeu, não foi para a escola, mas a Bíblia elas conheciam, ou seja, eram analfabetas no estudo secular, porém, naquilo que nós estamos estudando aqui, que é a palavra de Deus, elas eram instruídas. E aqui nós vemos um tempo, não vou generalizar, me entenda aqui, um tempo de que o analfabetismo bíblico tem contagiado muitas pessoas. Esse é o drama do século. Na verdade, tem levado as pessoas a praticar muitos erros. E eu, como eu disse, me enquadro nisso. Eu preciso ler mais, eu preciso buscar mais, eu preciso estar sempre buscando ao Senhor, lendo, estudando,
para que nós possamos ter uma maior compreensão da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vocês estão aí ainda, né? Não deixaram eu sozinho não, né? Vocês lembram que eu disse para vocês do homem que foi criado sem pecado? Vocês lembram? Era uma água branquinha, transparente. Aí vem o pecado e mancha tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus realizou. Aí quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, nós vemos em João 3,16, se puder projetar ali para mim, João 3,16, está escrito assim: porque Deus amou. Quem teve atitude aqui foi Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Verso 17, porque Deus não enviou seu Filho ao mundo, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que fosse salvo por ele. Próximo. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crês no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus, ele vem no ventre de uma virgem chamada Maria. Se Jesus nasce de uma relação de José com Maria, ele teria a natureza pecaminosa como nós. Mas Jesus foi concebido pelo Espírito Santo de Deus, e ele veio para pisar na cabeça da serpente, ele veio para vencer o mal. E Jesus, quando ele vem, ele cresce, ele se entrega por mim e por você. Ele não é matado, mas ele se entrega, ele se rende. Ele diz: eu preciso comprar esse povo tão especial que Deus amou de tal maneira. Eu preciso. Jesus vem e conclui essa obra salvífica, salvadora, aquilo que Deus havia enviado ele realizar, ele veio e realizou. Então quando Jesus ele sobe na cruz, e ele é pregado, e o seu sangue é derramado, e ele diz: Pai, está consumado. Eu vou repetir: Pai, está consumado. Ele estava dizendo: a dívida está paga. Ou seja, olha aqui para mim, você lembra do pecado? Aí Jesus vem para pagar a dívida. É o que acontece? Nós somos libertos do pecado através do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Aquilo que no princípio era puro, só através de Jesus pode tornar-se puro novamente. Aleluia. E você pode crer, se você entregou sua vida para Jesus, creia nele, peça para ele. Ele tem poder para limpar os nossos pecados. No Antigo Testamento, eles sacrificavam animais para encobrir os pecados. Mas Jesus ele não veio para encobrir os pecados, Jesus veio para limpar, para lavar, para purificar todo o pecado e toda mancha, porque ele é aquele sacrifício perfeito que foi lá na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Já foi dito aqui também pelo evangelista William sobre a salvação é pela graça. Projeta para mim ali Efésios 2:8. Efésios capítulo 2 e versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvo por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus, é pela fé que você é salvo. Então, o que é a graça? A graça é o favor imerecido. A graça é tudo que eu preciso, mas eu não mereço ou não merecia. Então isso é a graça, é o amor de Deus, né, manifesto por nós na cruz do Calvário. E qual é o papel da graça? O papel da graça é me auxiliar, te auxiliar, para que nós chegamos
até o fim com Jesus Cristo. Esse é o papel da graça, te ajudar, te auxiliar. O que a graça pode produzir na vida do homem? A graça, mais precisamente, ela pode fazer nós precisamos fazer a nossa parte, e a graça do Senhor continuará produzindo o que Deus planejou para mim, para você. Então a graça é favor imerecido, a graça é tudo que eu preciso, mas eu não merecia, e esta graça foi manifesto na cruz do Calvário, onde Jesus, Ele pagou o preço, Ele consumou a dívida que estava decretada, determinada para mim e para você. Amém, meus irmãos? Ficaram com dúvidas? O meu bom pastor está aqui para tirar as nossas dúvidas. Pastor Vicente Mariano, Deus abençoe a todos vocês, aos professores das classes, que o Espírito Santo possa lhe ajudar. A gente não está com aquela experiência como os demais professores que consequentemente estão lecionando. É igual você dirigir, irmão. Se você fazer sua carteira e não pegar seu carro para dirigir, daqui 50 anos você vai querer pegar, você vai ter dificuldade. As leis mudam, os caminhos, vai virar, vai passar em cima de um meio-fio, vai bater num poste, vai ter diversos problemas e dificuldades. Então você vai precisar exercer, você vai precisar treinar, você vai precisar praticar. Mas que Deus abençoe a vida de vocês de uma forma especial.